Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos aprender os comandos de precisão ou snap. Essa ferramenta é fundamental para se desenhar qualquer objeto com maior precisão. Bom, podemos habilitar ou desabilitar as ferramentas de precisão por meio deste botão, Objeto Snap, ou utilizando a tecla de atalho F3. Para selecionar um comando específico de precisão, basta pressionar a tecla Ctrl ou Shift do teclado, mais o botão direito do mouse, e selecionar a opção desejada. Iremos fazer um teste com um endpoint. Bom, para ver como funciona a ferramenta, primeiramente é necessário criar um objeto. Eu vou criar uma linha por meio do comando line. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse no botão correspondente, especifico o primeiro ponto da linha, e utilizando o método de inserção direta, ou seja, com apenas a utilização do mouse, eu vou criar a minha linha. Agora, para testar a ferramenta de precisão Endpoint, eu vou habilitar o comando line mais uma vez, e com a ferramenta line em execução, eu vou pressionar a tecla Ctrl e o botão direito do mouse. Vou habilitar a opção Endpoint, e podemos observar que basta eu movimentar o mouse próximo ao endpoint que ele vai reconhecer o final da linha. E assim eu consigo dar continuidade a um projeto. Podemos perceber que o comando ele é habilitado uma única vez, uma vez que está desabilitado o objeto Snap. Então, para habilitar novamente o endpoint, eu preciso selecionar a tecla Ctrl mais o botão direito do mouse e clicar no endpoint. E assim eu consigo fechar o polígono. Agora iremos ver a opção midpoint. Mais uma vez eu vou selecionar o comando line, utilizar a tecla Ctrl mais o botão direito do mouse e selecionar a opção midpoint. Observe-se que com essa opção selecionada, ele reconhece o ponto médio de cada linha do meu objeto. A próxima opção é a intersection, ou seja, a interseção entre linhas. Neste caso, vou criar uma linha que passa por meio de uma linha já desenhada anteriormente. Agora, com a ferramenta line novamente selecionada, eu clico com o botão Ctrl mais botão direito do mouse e seleciono a opção intersection. E observamos que ele reconhece a interseção entre essas duas linhas, como também qualquer outra linha já desenhada. Basta eu pressionar a tecla Ctrl mais o botão direito do mouse, intersection, e selecionar uma interseção entre linhas. Existe também a opção de interseção aparente, como se fosse uma interseção incompleta, ou seja, essa linha não chega a tocar a linha inferior. Para isso eu vou criar uma linha na horizontal, com a tecla F8 habilitada, que é a opção orto, e uma linha na vertical. Agora irei novamente utilizar o comando line e habilitar a opção intersection aparente. Como podemos ver, basta eu passar com o mouse sobre a linha interrompida, que ele já reconhece o ponto de interseção aparente entre as duas linhas. Como podemos ver, a projeção da linha atual está exatamente na linha vertical já existente. Se eu apagá-la aqui, veremos a linha anterior. Bom, além disso, tem uma opção de snap que reconhece o centro de um círculo ou arco. Então vou criar um círculo, e a partir da criação desse círculo eu vou criar uma linha na horizontal, iniciando a partir do centro desse círculo. Então basta eu clicar no comando line, pressionar a tecla Ctrl mais botão direito, selecionar a opção de snap centro e encontrar o centro do meu círculo. Agora, com a tecla F8 desabilitada,
eu posso criar uma linha com qualquer orientação em relação a este círculo, iniciando a partir do seu centro. Temos também opções de quadrante, onde é reconhecido os quadrantes deste círculo, tanto superior, inferior, esquerda e direita. Basta utilizar qualquer outro comando, por exemplo, um retângulo, e iniciar a partir de um quadrante deste círculo. Então, pressiona a tecla Ctrl mais botão direito, quadrante, e observamos que é habilitada a ferramenta de precisão em relação aos quadrantes deste círculo. Outra opção é a perpendicular, onde é possível traçar uma linha perpendicular à outra. Vou habilitar aqui o comando Line, e agora a opção perpendicular. Eu quero criar uma linha perpendicular a essa. Então basta eu clicar na linha e com o mouse escolher a orientação que eu quiser, podendo inclusive estar fora da região de projeção da linha de base. Como podemos ver, essa linha está perpendicular a essa, ou seja, elas formam ângulos de 90 graus. Para confirmar isso, vou utilizar aqui uma ferramenta que iremos analisar com mais calma nas próximas aulas, que é uma opção de cota angular. Como podemos ver, essas duas linhas estão a 90 graus, ou seja, elas estão perpendiculares entre si. Bom, temos a opção também de tangenciar, ou seja, criar uma linha tangente a um círculo ou arco. Então vou selecionar a opção Line novamente, e a partir deste ponto eu vou criar uma linha tangenciando este círculo. Então, para eu selecionar essa opção aqui, eu preciso habilitar a ferramenta de precisão Endpoint, ou seja, eu quero o final de uma linha. Apesar daqui ser um retângulo, ele é composto por 4 linhas. Como eu quero selecionar a parte inicial ou final de uma linha, eu preciso habilitar a opção de Snap Endpoint. E agora a opção de Snap Tangente. E assim eu consigo criar uma linha tangente a este círculo. Outra opção é o reconhecimento de um nó, ou seja, de um ponto. Para criar pontos, basta utilizar o comando Point. Então, com o teclado, eu vou digitar Point e clicar em Enter. Com o mouse, eu vou clicar onde eu desejo criar o meu ponto. Vou criar vários pontos. Como podemos observar, eu estou utilizando o botão direito do mouse, que está configurado como Enter, ou seja, ele seleciona o último comando habilitado anteriormente, que é o Point, e com o botão esquerdo de seleção, eu escolho aonde esse point será executado. Desta forma, quase que não dá para ver o ponto criado. Então vou alterar a configuração desse ponto para melhor visualização. Para isso eu vou habilitar as guias de menu. Eu clico nessa setinha na parte superior da tela e mostrar a barra de ferramenta. Eu venho em formato, Point Style e altero a configuração do meu ponto. O padrão do AutoCAD, ele vem selecionado esta primeira opção. Eu vou selecionar essa, que garante uma melhor visualização do meu ponto. Primeiramente selecionamos o tipo de formato de point que queremos observar e o seu tamanho. Neste caso, o tamanho do point está em 5% em relação ao tamanho relativo da tela. Vou manter essa opção e clicar em OK. Como podemos ver, temos o ponto que representa 5% do tamanho da tela na configuração de zoom habilitada anteriormente. Então, para reconhecer esses pontos, eu vou criar uma linha
e habilitar a opção de Snap Point. Então venho em nó, clico no ponto, e se eu quiser terminar essa linha em outro ponto, basta selecionar novamente a opção de Snap que diz respeito ao nó. Pronto. Além disso, temos as opções de inserção, que é muito utilizado para texto. O comando de texto veremos com maiores detalhes em aulas futuras. Então vou criar um texto aqui com o meu nome e realizar uma linha passando pela inserção desse texto. Então eu clico no comando Line, Ctrl mais botão direito e venho em Insert. Como podemos ver, a ferramenta de precisão reconhece o ponto de inserção desse texto. Agora, com a tecla F8 habilitada, eu consigo fazer uma linha na horizontal partindo do ponto de inserção do texto. Bom, além disso, temos também a opção New Rest. Essa ferramenta reconhece qualquer ponto de qualquer entidade, ou seja, com o comando Line, Ctrl mais botão direito, New Rest, eu consigo reconhecer qualquer parte desta linha inclinada, como também deste círculo. Além disso, temos a opção de extensão, onde é possível estender uma linha a partir de uma entidade já existente. Então, para isso, eu vou novamente utilizar o comando Line, Ctrl mais botão direito, extensão. Eu vou criar uma extensão a partir desta linha inclinada. Basta eu passar com o mouse sobre a projeção dessa linha e escolher a partir de onde eu quero criar a minha nova linha. Eu posso também digitar um valor, por exemplo, 10 unidades. Aperto Enter e dou continuidade à minha linha, selecionando o próximo ponto. Se a gente medir do final desta linha ao início desta, teremos exatamente 10 unidades. Vou usar aqui a opção de medir distância. Como a ferramenta de precisão não está ligada, eu não consigo reconhecer o final desta linha. Então, para isso, eu vou habilitar a ferramenta Endpoint e novamente Endpoint. Como podemos ver, temos exatamente 10 unidades. Ou seja, eu estendi uma linha a partir de 10 unidades na mesma orientação da linha anterior. Isso considerando o meu primeiro ponto de partida. A partir daí, eu escolhi uma orientação qualquer e terminei o meu comando Line. Por fim, agora iremos ver a opção Paralelo. Para isso, basta eu usar o comando Line e caso eu deseje criar uma linha paralela a essa existente, primeiramente eu seleciono o ponto de partida da minha linha, vamos supor que seja aqui, e como eu quero que ela seja exatamente paralela a essa, eu clico com a tecla Ctrl mais botão direito, paralelo, e basta eu passar com o mouse sobre essa linha e movimentar o mouse para um ponto próximo à paralela dessa linha. Como podemos ver, o AutoCAD reconhece uma linha paralelo à de referência. Então basta agora eu definir o comprimento da minha linha. Vou utilizar o teclado para isso e digitar o valor de 100 unidades. Bom, como podemos ver, temos duas linhas paralelas entre si. Bom, acabamos de ver como funciona cada comando de precisão de OSNAP. Caso eu deseje habilitar todas as opções, basta eu clicar nessa opção de objeto Snap ou utilizar a tecla de atalho F3. E se eu quiser verificar como está a configuração de cada objeto Snap, basta clicar com o botão direito do mouse e ir em configurações.
Caso deseje desabilitar alguma opção, basta eu clicar na caixinha correspondente. Por exemplo, estou desabilitando a opção New Rest, que reconhece qualquer parte da entidade. Então clique em OK. E agora iremos testar com a ferramenta Align. Como podemos ver, é possível reconhecer o endpoint, o midpoint, os quadrantes deste círculo, o centro, como qualquer outra opção. Vou criar aqui, por exemplo, uma linha tangente. E assim eu consigo executar o projeto com precisão, sem habilitar as opções de OSNAP individualmente. Se eu quiser habilitar a opção de New Rest novamente, basta eu clicar com o botão direito, Configurações, e selecionar a opção correspondente. Agora a ferramenta de precisão reconhece, inclusive, qualquer parte de qualquer entidade. Não aconselho deixar essa opção de New Rest habilitada, pois sem querer podemos selecionar uma opção de precisão que não desejamos. Por exemplo, aqui eu queria habilitar a opção Endpoint e acabei habilitando a opção New Rest. Caso essa opção esteja desabilitada, basta eu passar com o mouse sobre qualquer parte próxima ao final da linha que o endpoint será selecionado. Midpoint e as outras opções como nó e etc. Há também a opção perpendicular, como podemos ver, ó. Perpendicular e midpoint. Além disso, tem a opção paralela. Logo podemos concluir que é muito mais prático criar um projeto com todas as opções desejadas habilitadas.